Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Flávio Monteiro do canal Velho Top. Se você não conhece a gente, sejam muito bem-vindos. Se inscreva no canal. E hoje o vídeo a gente vai falar sobre a Dacom. É uma indústria brasileira que talvez poucas pessoas conhecem. Vamos lá. O ano é 1964, quando Paulo, um empresário do ramo de alumínio e peças, resolveu importar motores da Porsche direto da Alemanha para colocar nos seus carros, nos Volkswagen que ele tinha. Isso na sua própria empresa mesmo, que se chamava Hampson. Quando ele concluiu o 19º carro, ele foi convencido por Chico Landi a inscrever o seu protótipo nas 1000 milhas de Guanabara, na qual Chico ganhou em primeiro lugar, isso já em 1964 mesmo. Foi aí que surgiu a primeira concessionária Dacom. Ela vendia carros da Volkswagen da época. Mas como vender carros não estava no sangue de Paulo, ele foi mais adiante e quis fazer a sua própria marca de carros. E em 1966 ele criou a escuderia Dacom, na qual preparou Karmann-Ghia e Porsche, com dois motores. Um 1.6 de 120 cavalos e dois motores 2.0 de 200 cavalos. O câmbio, suspensão e freios foram ajustados para suportar as maiores potências que tinham. E os carros eram a mesma capa, porém eram de fibra, ou seja, não eram mais de lata. Para deixar o carro mais leve e mais forte, ele transformava os carros em fibra de vidro. Os pilotos que passaram pela escuderia foram Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, José Carlos Pace, Chico Lameirão, Anísio Campos e Carol Figueiredo. A equipe Dacom venceu metade das 10 corridas que eles participaram. Porém, a escuderia só durou 1 ano e meio. Havia planos deles fazerem os Karmann-Ghias com motor central Boxster de 6 cilindros e mais de 250 cavalos. Um freio a disco nas 4 rodas e carroceria totalmente em fibra, cujo o molde já tinha sido feito pelo Anísio, mas o projeto não deu certo e foi abandonado. A sequência de vitórias na pista trouxe para a Dacom pelo menos um ganho comercial, que foi a Porsche homologou eles para vender carros aqui, ou seja, eles eram os importadores oficiais da Porsche aqui no Brasil. Com a experiência que eles adquiriram com os carros da Karmann-Ghia, eles resolveram fazer isso com outros carros da Volkswagen também. E aí eles faziam isso com Fusca, Brasília. Os carros ganhavam dupla carburação, rodas mais largas, detalhes e acabamentos e muitos itens de conforto. Até a chegada do Passat. E nisso eles fizeram o protótipo do SP2. Era um carro muito legal, com um motor super atual, que era do Passat, que era refrigerado a água. Até então os SP2 era motor de Fusca, Brasília mesmo. O motor era na traseira e tinha um radiador na frente. E aí eles tiraram o step e colocaram um radiador. E o carro tinha 100 cavalos de potência, isso em 1976. O carro ganhou os instrumentos do Passat, bancos super macios, bancos em couro, ar-condicionado e vidros verdes com comando elétrico. Mas isso não deu certo, porque a Volkswagen descontinuou a SP2. Então não tinha mais como eles fazerem as modificações, porque eles faziam as modificações nos carros zeros. Já em 1978, eles resolveram fazer carros na base do Passat, que estava sendo lançado. Os primeiros carros foram as caminhonetes Break, com 2 e 4 portas. Fizeram outro carro derivado do Passat de 3 portas, que tinha vidros traseiros fixos e coluna B trapezional. Formato que anos depois viria a ser utilizado em ponto menor pela própria Volkswagen na Paraty. E esses dois carros tinham um número de opcionais muito grandes. Eles tinham lanternas e faróis retangulares, que eram do Dodge Polara, vidro térmico traseiro, para-brisa laminado degradê e até bancos em couro e ar-condicionado e vidros elétricos verdes. Na sequência já logo chegaram 3 novos modelos de 2 portas, equipado com lanternas traseiras da variante 2 e trazendo a tradicional lista gigante de opcionais da Dacom, na qual era teto solar, o 180S, que era um hatch, que vocês estão vendo na foto aí, que lembrava o Porsche 924. Também tinha o 3 volumes, que era o 180D,
e o 180S, com um teto meio fixo, meio capota, era conversível, não dá para entender muito bem isso aí. Também foi preparado um 4 portas alongado, esse que vocês estão vendo também aí na foto. Ele era 25 centímetros maior do que o Passat normal. 3 anos depois, os modelos foram renomeados para 820, 821, 822. E se juntou ao 3 volumes, né, 4 portas, 823. Em 1981, a Dacom resolveu modificar os Gols. E aí está, o Gol conversível, o Targa e o Furgão. O primeiro utilitário da marca. Finalmente foi o Voyage que ganhou a versão Targa, com o código 827. Mas os planos de Paulo e da Dacom eram muito maiores do que isso. Enquanto em 1981 eles estavam abrindo a sua nova sede com a Avenida 9 de Julho com a Faria Lima, que foi o primeiro edifício com fachada de vidro, projetada pelo arquiteto Ricardo Julião. E aí eles começaram a desenvolver os primeiros carros mesmo, os primeiros carros dele, da Dacom. E aí, em 1982, eles apresentaram o 828, que era um mini carro. O carro era de plástico. Sim, plástico. Porém, ele era reforçado com fibra de vidro. E o carro só tinha 2 lugares e 2,65 metros, ou seja, pequeno demais. O carro buscava utilizar o máximo de componente da Volks, que trazia interessantes soluções construtivas na época, né? E ele era montado sobre a plataforma do Fusca, só que encurtada. E o carro levava rodas de 10 polegadas. E claro, por causa de problemas, foram substituídas por rodas aro 13. A carroceria era uma peça única. Fibra de vidro, geralmente, gente, quem não sabe, são peças que o carro não tem paralama, não tem peças separadas. O carro, geralmente, quando é fibra, é uma coisa só. Só os cantos traseiros eram independentes. Para facilitar, em caso de pequenas colisões, você trocava aquela peça como fosse um para-choque. O carro era engraçado. As lanternas e grades vinham da Kombi e os faróis retangulares do Passat. O limpador de para-brisa ficava recolhido sob a borda do capô. O banco inteiriço era da Brasília 1600. E o carro tinha muitas opções de motorização. Uma delas era um motor de 2 cilindros com 650 cilindradas, que era um 1300 dividido no meio. 1300 que só usava um lado. E até um potente 2.1, que é um 2100 cilindradas. Passando pelos atuais 1300 e 1600 depois. Mas, em outubro de 1982, a Dacom pediu falência. E eles culpavam a retratação econômica que passava pelo país. A Dacom, na época, era considerado carros de luxo, ou seja, carros sempre acima. Então, se tinha o Passat, geralmente o Passat da Dacom, que era modificado, era muito mais caro. Justo, porque era muito melhor, era mais modificado, muito mais confortável. E nisso, o 828 foi oficialmente lançado em março de 1983, com motor 1600 a álcool a gasolina. Os moldes foram feitos e os primeiros 11 carros foram construídos pela Puma. E em 1985 ele teve a sua produção encerrada. E em 1984 mesmo, o Paulo fundou a nova empresa para fabricar os seus carros, que era a PAG, que era Project Advant Guard. E também as iniciais do seu nome, que era Paulo Goulart. Aí começou a reprodução em escala menor do Porsche 928, cuja traseira já havia sido inspirada no Mini Dacom, sempre desenhado por Anísio. O novo carro tinha carroceria de fibra, 4 lugares e o motor do Gol GT 1.8, e uma tração dianteira e freio a disco nas rodas da frente. Para construir, foi usado a estrutura monobloco original do Gol mesmo. Os faróis eram do Passat e as lanternas da Kombi. O motor era o 2.1 de 99 cavalos. Em 1987, a PAG, Dacom e Anísio resolveram criar um novo carro, que foi o Nick, fabricado a partir da picape Saveiro, na qual era aproveitada total a cabine, os bancos, os painéis de instrumento e o acabamento interno. O restante da lataria toda era retirada a frente e a caçamba, e substituída por componentes de fibra de vidro.
Para baratear o projeto, o para-brisa traseiro da picape foi mantido. E o espaço acima do bagageiro, entre a cabine e a traseira, foi preenchido por uma espécie de gaiola de fibra. Em 1990, o plano da Nick foi revisto, passando a utilizar o Gol GTI como base. Foi também criado uma outra versão do Nick, que era em cima da base do Voyage, que aí já usava um motor APzão 2.0 do Santana. O carro tinha teto solar, ar-condicionado, toca-fitas e fechamento automático das portas, as famosas travas elétricas. E o carro também tinha a opção de ser câmbio automático. Com a reabertura da importação aqui no Brasil, a Dacom decidiu continuar importando os carros e não mais fabricar os carros. E em 1991, após ter produzido 130 Nicks, a marca Pag foi extinta. E a Dacom, como revendedora, como concessionária, viveu por mais 5 anos. E em 2001, Paulo Goulart faleceu precocemente. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreva no canal. Semana que vem tem mais e aguardo vocês. Valeu!